pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos abordar o assunto do manejo 4C. Vamos falar sobre a relação entre a nutrição de plantas, a qualidade de produtos agrícolas e a saúde humana. E vamos falar sobre os elementos químicos essenciais. Vamos lá, então? Então, pessoal, vamos falar sobre a relação entre a nutrição de plantas, qualidade de produtos agrícolas e a saúde humana. Então, vocês vão ler essa nota técnica do Milton Ferreira Moraes, que eu vou deixar lá no Google Classroom. E o que essa relação aborda? Então, essa relação aborda por que devemos pensar em uma nutrição equilibrada e não apenas no fornecimento de alguns nutrientes em grandes quantidades. Como vocês sabem, não se produz somente com NPK. É importante os demais nutrientes para a produtividade. Então, o que fazermos para termos uma nutrição equilibrada? Então, nós temos que levar em consideração a lei do mínimo, que vocês viram na última aula. Então, essa lei do mínimo permite, conhecendo essa lei do mínimo, permite uma resposta mais rápida da planta às mudanças do meio. Então, se eu aplico bem essa lei do mínimo, a planta consegue responder mais rápido às mudanças do meio, como o fechamento de estômago em situação de estresse hídrico, a produção de fitoalexinas, que são produtos da defesa ao ataque de patógenos, consegue maior enraizamento em situações de solos desfavoráveis e no final do processo consegue um maior acúmulo de reservas, que isso vai acarretar em uma maior produção. Esse raciocínio, ele se assemelha à alimentação humana, onde o excesso de uma fonte nutricional pode acarretar em doenças como obesidade e problemas cardíacos. Então, no nosso caso, uma planta desequilibrada, ela vai refletir em baixa eficiência do uso de água e nutrientes e ela vai estar predisposta à infecção de doenças. Vai ser mais atrativa a ataque de pragas e também maior abortamento de flores e vagens, que reduz a eficiência da fotossíntese. Então, por isso, vocês vão ler esse informe técnico e responder as questões lá no Google Classroom. Vamos para o próximo? Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre os elementos químicos essenciais. Então, vamos começar com uma pergunta. Todos os elementos químicos presentes na planta são nutrientes? Então, como nós vimos na última aula, nós já analisamos quimicamente a planta, vimos que ela tem 80 a 90% de água e 10 a 20% de matéria seca. E o que tem nessa matéria seca? Então, pessoal, nessa tabela tem os elementos químicos encontrados na análise de várias espécies vegetais. Então, nós temos o oxigênio, o carbono e o hidrogênio, são os constituintes orgânicos. Eles representam 96% que vem do ar e 90% que vem da água. Nós temos os constituintes minerais, que representam 10%. Nós temos o cálcio, o potássio, o nitrogênio, o silício, o magnésio, o fósforo, o enxofre, o alumínio, o sódio, o ferro, o cloro, o manganês, o cromo, o rubídio, o zinco, o molibdênio, o cobre, o titânio, o vanádio, o boro, o bário, o estrôncio, o níquel, o arsênio, o cobalto, o flúor, o lítio, o iodo, o chumbo, o cádmio, o césio, o selênio, o
e o rádio. Então, são esses os elementos químicos que são encontrados na análise de várias espécies vegetais. Então, desses todos os elementos químicos encontrados, quais deles são necessários à vida da planta? Vocês têm alguma ideia? De todos eles, quais são os elementos químicos encontrados no tecido vegetal que são necessários à vida da planta? Então, vamos ver. Então, dos elementos químicos encontrados no tecido vegetal, quais deles são necessários à vida da planta? Então, antes de falarmos quais são os elementos químicos necessários à vida da planta, vamos verificar o que dois pesquisadores postularam lá quando nós estudamos o histórico da nutrição de plantas. Então, Aristóteles foi do primeiro período, ele estudou que as plantas absorvem do meio em que vivem os elementos que necessitam, outros que não o fazem, outros ainda que podem envenená-la. Outro pesquisador disse que todos os elementos essenciais, que são os necessários, estão na planta, mas nem todos os elementos encontrados na planta são essenciais. Então, de acordo com o que Aristóteles postulou, quais são os elementos que a planta necessita? Quais que elas não o fazem e quais que envenenam? Então, os elementos químicos são divididos em essenciais, que são os necessários, os benéficos são os que não o fazem e os tóxicos são os que envenenam. Como que eu sei então que um elemento ele é essencial, que ele não é benéfico ou que ele é tóxico? Então, nós vamos ver os critérios da essencialidade, que vai me dizer o que é um elemento essencial, quais são os critérios para ele se enquadrar como essencial. Então, esses nutrientes têm que obedecer aos critérios da essencialidade, que foi postulado por Arnold Stout em 1939. Quais são os critérios considerados para obedecer esses critérios da essencialidade? O primeiro é que o elemento é essencial se sua deficiência impede que a planta complete o seu ciclo vital. Na ausência do elemento, a planta não completa seu ciclo de vida. E qual seria o seu ciclo de vida? Germinar, crescer, florescer e produzir sementes. Então, esses estudos para se verificar os critérios da essencialidade foram feitos em plantas cultivadas em solução nutritiva. Então, a planta foi cultivada em solução nutritiva, na presença e na ausência do elemento, cuja essencialidade se procurava demonstrar. Se a planta demonstrasse anormalidades visíveis e depois morresse, estava concluído o primeiro passo, mostrando que a sua carência impede que a planta complete o seu ciclo. Vamos para o segundo critério. Então, o segundo critério, para que o alimento seja essencial, ele não pode ser substituído por outro com propriedades similares. Por que não pode ser substituído por outro com propriedades similares? Porque a função que o elemento exerce é insubstituível. Então, o elemento tem função específica, por isso que os sintomas são característicos e só o elemento pode corrigi-lo. Se na falta do elemento e na presença de outros que apresentam características químicas muito próximas, as plantas também morrerem, isso significa
que ele não pode ser substituído. E o terceiro critério, o elemento tem que participar do metabolismo da planta, direta ou indiretamente. Diretamente, através da função estrutural, fazendo parte de um composto, exemplo, nitrogênio, todo aminoácido contém nitrogênio na sua estrutura, e indiretamente, não participar da estrutura, mas fazer parte de uma reação metabólica, no caso, ativador enzimático. E o critério mais atual, que é o quarto critério, é um elemento essencial se na sua ausência, se na ausência desse elemento na solução nutritiva, as plantas apresentarem sintomas de deficiência, mesmo que essas plantas consigam desenvolver sementes viáveis. O que seria isso? Então, baseia-se no princípio de que se esse elemento estivesse ausente nas sementes, nas partículas do ar, nas contaminações da solução, entre outras, as plantas não pudessem ter acesso rigorosamente a nada deste elemento, elas iriam desenvolver sintomas de deficiência tão severos que elas morreriam antes mesmo de conseguir sementes viáveis. Então, se nós falamos sobre os critérios, quais são os elementos químicos essenciais? Então, nós temos o carbono, hidrogênio, oxigênio, cálcio, potássio, nitrogênio, magnésio, fósforo, enxofre, ferro, cloro, manganês, zinco, molibdênio, cobre, boro e níquel. Não se pode dizer que essa lista está encerrada. Se houver outro elemento essencial, será obrigatoriamente um elemento que a planta requerer em pouca quantidade. Então, obrigatoriamente, será um micronutriente. Então, nós vamos dividir agora os elementos químicos essenciais. Então, elementos químicos são sinônimos do quê? Então, elementos químicos essenciais são sinônimos de nutrientes. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de nutrientes de plantas, vocês estão ouvindo falar de elementos químicos essenciais. E quais são esses elementos químicos essenciais mesmo? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Então, aqui mostra a relação dos elementos essenciais e os seus respectivos autores e que demonstraram essa essencialidade e o ano. Então, essa tabelinha vocês já viram quando nós estudamos histórico da nutrição de plantas. Mostrava o elemento, quem descobriu e o ano que foi descoberto. Então, para a nutrição mineral de plantas e fertilidade do solo, os nutrientes são classificados em relação à quantidade que ela é requerida. Então, os macronutrientes são requeridos em maior quantidade, por isso são chamados de macro, e os micronutrientes em menor quantidade, por isso são chamados de micro. Só que essa classificação de macro e micro não quer dizer que eles são mais ou menos importantes, só quer dizer que eles são mais ou menos requeridos ou absorvidos pela planta. Então, quem são eles? Então, os nutrientes exigidos em maiores quantidades são os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e os exigidos em menor quantidade são os micros, cloro, manganês, boro, zinco, ferro, cobre, níquel e molibdênio.
temos também a ordem das exigências das principais culturas. Não quer dizer que para todas as culturas é a mesma ordem, só que de forma geral segue essa ordem de exigências. Então, em relação aos macros, nitrogênio, potássio, cálcio e fósforo. Então, nitrogênio maior que potássio, maior que cálcio, maior que fósforo, que é igual a magnésio, que é igual a enxofre. Em relação aos micros, ferro maior que manganês, maior que boro, maior que cobre, maior que zinco, maior que molibdênio e maior que níquel. Só para exemplificar, o girassol ele exige mais do boro do que do ferro, então essa ordem muda. Então nós vamos estudar quais são as ordens das exigências das culturas mais estudadas. Então, pessoal, os elementos químicos são divididos em essenciais, benéficos e tóxicos, sendo que os essenciais, nós já vimos, são aqueles que estão dentro dos critérios da essencialidade, e os benéficos, nós vamos ver nas próximas aulas, são aqueles que a planta se beneficia pela sua presença, e eles são importantes para o desenvolvimento da planta, são benéficos. E nós chamamos os elementos benéficos também de elementos úteis. Só que sem eles a planta consegue viver, só que na sua presença ajuda o crescimento e aumenta a produção. Então nós temos o cobalto, o selênio, o silício e o sódio, que nós vamos ver nas próximas aulas. E nós temos o vanádio, iodo e o alumínio. O vanádio e o iodo são elementos traços, na qual são demandados em pequenas quantidades, e aí são considerados benéficos quando são em pequenas quantidades. E nós temos o alumínio, que é reconhecidamente um elemento tóxico para inúmeras espécies cultivadas que nós conhecemos, só que em pequenas concentrações eles têm sido considerados como benéficos, principalmente para as plantas acumuladoras deste elemento, no caso, o chá. E nós temos os elementos considerados tóxicos, que são todos os elementos essenciais e benéficos que em concentrações mais altas são considerados tóxicos. Então, a dose faz o veneno. Então, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, todos os elementos essenciais e benéficos podem ser considerados tóxicos quando presentes em concentrações mais altas. Então, como que eu distingo? Como que eu distingo um elemento tóxico? Então, um elemento tóxico, a sua presença diminui o crescimento e a produção da planta. Um exemplo de um elemento tóxico é o alumínio, que é natural, e nós temos outros elementos traços, que são os elementos introduzidos pelo homem. Nós temos o arsênio, nós temos o mercúrio, nós temos o chumbo, nós temos o cádmio. Então, são elementos tóxicos que foram introduzidos pelo homem. Também nós vamos estudar esses elementos traços. Aqui é só para informativo, é uma classificação dos nutrientes diferentes da que nós conhecemos hoje. Ela é de 1975. Ela dividia somente em essenciais benéficos e essencialidade não comprovada e metal e não metal. Então, vocês estão verificando que o cobalto e o sódio eram considerados elementos essenciais para esse pesquisador, que na época se achava que ele era considerado essencial. Depois, com os critérios da essencialidade, se comprovou que ele não entra, ele é um elemento benéfico. Então, vocês também vão conhecer as funções dos nutrientes. Então, aqui é só para caracterizar os elementos
químicos essenciais, os nutrientes de planta. Então, os nutrientes de planta, eles têm que enquadrar em uma dessas funções. Ou ele é estrutural, ou ele é constituinte de enzima, ou é ativador enzimático. Então, nós temos os estruturais, que eles fazem parte da estrutura de qualquer composto orgânico vital para a planta. Então, um exemplo de elemento estrutural é o nitrogênio, cálcio e magnésio. Nitrogênio, porque faz parte dos aminoácidos e proteínas, e o cálcio, por causa do pectato de cálcio, e o magnésio, por causa da clorofila. Constituintes de enzima, faz parte de uma estrutura específica, o duplo prostético e ativador de enzimas. Então, nós temos o cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco e níquel. E ativador enzimático, aquele que não faz parte de nenhuma estrutura, mas ativa enzimas, nós temos o potássio, que ele é o maior ativador enzimático. Ele ativa mais de 50 enzimas. Então, isso vocês vão aprofundar quando forem estudar funções dos nutrientes. Então, quando vocês forem estudar a absorção dos nutrientes, vocês vão ter que conhecer as formas iônicas. Então, a planta só absorve na forma iônica, nessas formas iônicas. Então, a planta só absorve o nitrogênio na forma iônica NO3- e NH4+. A planta só absorve o cloro na forma de Cl-. Então, tem que estar disponíveis essas formas no solo para que a planta absorve. Então, vocês vão conhecer as formas absorvidas na parte de absorção de nutrientes. Então, por que vocês têm que ter conhecimentos básicos dos nutrientes? Então, vocês têm que ter os conhecimentos básicos dos nutrientes, porque alinhado aos conhecimentos dos níveis adequados de nutrientes e a necessidade de cada cultura, vocês podem auxiliar na orientação para a adubação mais adequada e com isso vai reduzir o custo para o agricultor e vai resultar no melhor custo-benefício. Então, quais são os conhecimentos básicos que vocês têm que ter dos nutrientes? A sua importância, no caso a função, que vocês aprendem aqui em nutrição de plantas. Quais são os sintomas causados pela sua deficiência? Vocês aprendem aqui em nutrição de plantas. Comportamento no solo, vocês aprendem em fertilidade. E as suas fontes, vocês aprendem em adubação. Então, alinhando o conhecimento nessas três disciplinas, vocês vão estar aptos para orientar as adubações adequadas para melhor custo-benefício para o agricultor. Aqui hoje eu vou dar exemplo somente de um elemento, o enxofre. Nas próximas aulas nós vamos ver os demais. Então, o enxofre, ele é importante porque está ligado à produção de proteínas, auxilia o crescimento das plantas, a resistência ao frio, ao ataque de micro-organismos patogênicos, ao crescimento de raízes vigorosas e à formação de sementes. Então, sua importância está ligada à função. A sua deficiência é causada por uma clorose nas folhas mais novas, formação de folhas menores, enrolamento das margens, redução do florescimento e da nodulação em leguminosas. Então, dentre as várias formas disponíveis de enxofre no solo, somente a forma aniônica, que é a forma de sulfato, ela é absorvida pelas plantas. A aplicação de enxofre depende da necessidade da planta e da disponibilidade do elemento no solo. Esse é o exemplo de todo tipo de adubação. Então, a adubação é a função da necessidade da planta e da disponibilidade do elemento no solo. Então, vocês vão verificar lá em adubação
que a recomendação vai variar de 10 a 30 quilos de enxofre por hectare e pode chegar a 50 quilos por hectare em algumas culturas. E aqui mostra as fontes de enxofre disponíveis. Vocês também vão estudar lá em adubos. Enxofre alimentar, superfosfato simples, sulfato de cálcio, sulfato de potássio e magnésio, os fosfatos parcialmente acidulados. Então, vocês terem o conhecimento básico desses nutrientes e o comportamento deles no solo e as suas fontes, vai ser ideal para vocês orientarem a adubação mais adequada possível. Então, segundo o Dr. Luiz Ignácio Proustinol, todo ser vivo necessita de nutrientes para o seu desenvolvimento. E eles são incorporados ao seu metabolismo para manter o ciclo vital. Portanto, as plantas precisam de nutrientes e é justamente nos fertilizantes que ela vai encontrar. E o Dr. Luiz Roberto Guimarães Guilherme também, que é autoridade em agronegócio, ele já introduz um novo conceito, que é o manejo 4C. É adubar com a fonte certa, na dose certa, no local certo e na hora certa. Então, se esses fertilizantes forem aplicados da maneira correta, na dose correta, ele vai promover aumentos de produtividade e permitir a produção em larga escala. Então, quando utilizamos os fertilizantes de modo responsável, conseguimos produzir mais alimentos na mesma área e com isso vamos evitar que necessite desmatar novas áreas. O manejo 4C é o 4 medidas corretivas que levam ao uso eficiente dos fertilizantes. Então, eu vou deixar disponível para vocês darem um estudo antes de ir para a aula na próxima aula, para vocês já se informarem sobre o assunto. Então, para que se faz esse manejo 4C? Que é fonte certa, dose certa, no local certo e na hora certa. Para que não haja desperdício e que para cada real investido nesse insumo, seja transformado em um desempenho e retorne isso com rentabilidade. Então, eu vou deixar lá disponível para vocês já irem se inteirando sobre o assunto. E por último, nós temos a marcha de absorção de nutrientes. Vocês estão verificando que mostra dias após o plantio e macronutrientes em gramas por planta. Então, o que essa marcha de absorção nos mostra? Esse estudo vai dar uma informação muito importante, indicando os períodos de maior exigência dos nutrientes. Eu conhecendo esses períodos, esses picos aqui, ó, de maior exigência dos nutrientes, com isso eu vou ter um guia para adubação no que tange os momentos em que se deve empregar um ou outro nutriente. Então, eu conhecendo essa marcha de absorção dos nutrientes, vai fornecer subsídios para eu aplicar racionalmente esses fertilizantes, e isso vai implicar na redução de custos de produção e melhor aproveitamento dos fertilizantes pela planta, podendo gerar também aumento da produtividade.